Imagine este cenário. Sua noiva está grávida. Você sabe com a certeza absoluta que apenas um noivo não consumado poderia ter, que a criança não é sua. Sua reputação está destruída. Seu futuro está arruinado. A mulher que você ama parece tê-lo traído. Mas então, na escuridão mais profunda de sua dor, o céu rompe o silêncio. Um anjo aparece com uma revelação tão chocante que desafia tudo o que você entende sobre a realidade. A gravidez não é traição, é intervenção divina. A criança não é de outro, o homem é o próprio Filho de Deus. Se esta história tocou seu coração e revelou verdades que transformam sua compreensão sobre fé e obediência, deixe um comentário compartilhando de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para mais revelações bíblicas que iluminam mistérios sagrados escondidos nas Escrituras. Mas deixe-me começar desde o início, porque a decisão que este homem humilde tomou naquele momento de crise não apenas mudou sua vida, mudou o destino de toda a humanidade. Nas poeiras das estradas da Galileia, onde o sol da tarde, aqui as pedras calcárias e o aroma de cedro recém-cortado preenchia o ar, vivia um homem cujo nome seria eternamente gravado nos anais sagrados da história da redenção. José, filho de Jacó, descendente da linhagem real do rei Davi, trabalhava como carpinteiro nas ruas estreitas de Nazaré, suas mãos calejadas moldando a madeira em objetos de beleza e utilidade. Era um homem justo, conhecido por toda a aldeia por sua integridade inabalável e devoção sincera ao Altíssimo. Sua oficina modesta, anexa a uma casa simples de pedra, ecoava diariamente com os sons rítmicos de martelos contra madeira, o ranger de ceras cortando vigas e o sussurro suave de pleinas alisando superfícies ásperas. José não era rico, mas suas mãos habilidosas garantiam o sustento honesto. Cada peça de mobília que criava carregava a marca de sua consciência meticulosa. Ele selecionava cada tábua com cuidado, examinando os veios da madeira sob a luz matinal que filtrava pela janela estreita de sua oficina. Quando um cliente vinha buscando uma mesa ou um banco, José não apenas entregava um produto, ele entregava uma promessa silenciosa de durabilidade e beleza. Sua reputação crescera lentamente ao longo dos anos, construída projeto por projeto, cliente satisfeito por cliente satisfeito. As mães da aldeia confiavam-lhe os berços de seus recém-nascidos. Os anciãos encomendavam-lhe bancos para as sinagogas. Até mesmo o rabino local solicitara suas habilidades para reparar as portas do lugar sagrado de adoração, mas não era apenas sua habilidade com ferramentas que definia José. Era seu caráter. Nas negociações comerciais, ele jamais inflacionava preços para explorar a necessidade alheia. Quando os pobres vinham sem recursos suficientes, ele frequentemente aceitava menos do que o trabalho valia ou até mesmo trabalhava de graça, sabendo que o Senhor veria e proveria. Sua palavra era seu vínculo. Um sim de José significava compromisso inabalável. Um não significava impossibilidade genuína, nunca conveniência egoísta. Os vizinhos observavam como ele tratava sua mãe idosa com ternura, como auxiliava viúvas com reparos domésticos, sem esperar pagamento, como participava fielmente das orações na sinagoga mesmo. Após longas jornadas de trabalho exaustivo, à medida que José entrava na idade apropriada para o casamento, sua atenção voltou-se para Maria, uma jovem de extraordinária pureza e devoção. Ela era filha de Eli, um homem respeitado na comunidade, e desde a infância demonstrara uma conexão profunda com o sagrado que impressionava até os escribas mais eruditos. Quando Maria visitava o poço da aldeia para buscar água, sua presença parecia iluminar o ambiente. Não era beleza física vaidosa, era algo mais profundo, uma luz interior que refletia sua alma dedicada ao Altíssimo. José observara de longe durante meses, admirando não apenas sua aparência serena, mas a gentileza com que tratava aos mais humildes, a reverência com que pronunciava o nome sagrado, a sabedoria que emanava de suas palavras quando falava sobre as Escrituras. O noivado foi arranjado seguindo todas as tradições sagradas de Israel.
José aproximou-se de ele com uma proposta formal, demonstrando sua capacidade de prover para uma família através de seu ofício honesto. O mohar, o presente de noivado, foi negociado com respeito e cuidado. José, apesar de seus meios modestos, economizara diligentemente, reservando parte de cada pagamento recebido em antecipação a este momento sagrado. O acordo foi selado com testemunhas, e José e Maria entraram naquele período sagrado de espera que precederia seu casamento formal. Durante este tempo, eles eram considerados marido e mulher perante a lei, embora ainda vivessem separados até a celebração final que marcaria a união completa de suas vidas. José usou esses meses para preparar um lar digno de sua futura esposa. Ele adicionou um cômodo à casa de sua família, trabalhando longas horas extras após completar as encomendas de seus clientes. Cada viga foi cuidadosamente selecionada e instalada, cada pedra da parede foi assentada com precisão. Ele construiu uma mesa robusta para refeições familiares futuras, bancos confortáveis, prateleiras para utensílios. À noite, sob a luz fraca de lamparinas de azeite, José trabalhava em detalhes menores. Um baú decorado, onde Maria guardaria suas vestes, molduras para a porta que refletiam seu amor pelo belo e funcional. Seus pensamentos durante essas horas solitárias de trabalho eram preenchidos com imagens do futuro. Maria sorrindo ao preparar refeições naquela cozinha modesta, filhos brincando naquele pátio pequeno. Anos de vida compartilhada servindo ao Senhor em simplicidade e devoção. A aldeia inteira aguardava com alegria a celebração do casamento. Maria e sua mãe preparavam vestes apropriadas para a ocasião. José economizava recursos adicionais para a festa que marcaria o início de sua jornada conjugal. Tudo seguia o curso natural esperado. Um jovem justo casando-se com uma jovem piedosa, construindo uma família sob a bênção do Altíssimo, vivendo vidas de trabalho honesto e adoração fiel. Mas então o impossível aconteceu. A descoberta chegou a José como um golpe físico que o deixou sem ar, cambaleando, lutando para compreender o incompreensível. Maria estava grávida, e José sabia, com a certeza absoluta, que apenas um noivo não consumado poderia ter, que a criança não era sua. As implicações desta realidade despedaçaram seu mundo, cuidadosamente construído como uma jarra de cerâmica atirada contra pedras. A mulher que ele amava, aquela cuja pureza ele reverenciava, aquela que ele escolhera para construir uma vida ao lado, carregava no ventre o filho de outro homem. A notícia não veio através de fofoca maliciosa de vizinhos. Maria mesma lhe contou em um encontro privado cuja memória José carregaria pelo resto de seus dias. Eles se encontraram em um canto isolado nos arredores da aldeia, onde oliveiras antigas forneciam sombra discreta longe de olhares curiosos. O rosto de Maria refletia uma mistura complexa de emoções, medo pela reação dele, mas também uma estranha paz que José não conseguia compreender. Ela falou com voz suave, mas firme, explicando que a gravidez era resultado de intervenção divina, que um anjo lhe aparecera anunciando que o Espírito Santo viria sobre ela, que a criança seria chamada Filho do Altíssimo. José ouviu em silêncio atordoado. Cada palavra de Maria parecia ecoar em sua mente como se viesse de uma grande distância. Anjo, Espírito Santo, Filho de Deus. As palavras eram grandiosas, extraordinárias, impossíveis de processar diante da realidade tangível que se apresentava. Sua noiva estava grávida e ele não era o pai. A mente de José, treinada em lógica prática de carpintaria, medidas precisas, ângulos corretos, causa e efeito, não conseguia reconciliar a explicação celestial com a situação ternana devastadora que enfrentava. Quando José retornou à sua oficina após aquele encontro, foi como se caminhasse em um sonho terrível do qual não conseguia despertar. Suas mãos, tão habilidosas e confiantes ao trabalhar madeira, tremiam incontrolavelmente. Ele sentou-se em um banco,
que ele mesmo construíra anos antes, colocou o rosto entre as palmas das mãos calejadas e tentou pensar, orar, compreender. O cheiro familiar de serragem que normalmente o acalmava agora parecia sufocante. As ferramentas penduradas na parede, martelos, serras, plainas, pareciam acusadoras, lembrando de um futuro que agora se desintegrava diante de seus olhos. A dor que José sentiu naquele momento ia além da traição romântica, embora essa ferida fosse profunda o suficiente para quase destruí-lo. Havia também a humilhação pública iminente. Nazaré era uma aldeia pequena onde todos conheciam os assuntos de todos. A gravidez de Maria logo se tornariam os meses desde o noivado. As conclusões seriam inevitáveis. Alguns presumiriam que José e Maria haviam sido íntimos antes do casamento, violando as leis sagradas da pureza. Sua reputação como homem justo seria manchada. Outros poderiam até suspeitar que José não era o pai, levando a especulações ainda mais dolorosas sobre infidelidade. O sussurro das fofocas já ecoava na imaginação atormentada de José, vozes no mercado, olhares de pena ou desdém na sinagoga, a desconfiança de clientes que questionariam o caráter de um homem incapaz de gerenciar sua própria casa. Mas ainda mais devastadora que a vergonha pública era a angústia privada, íntima, que rasgava o coração de José. Ele amava Maria, não apenas com a paixão juvenil de um jovem noivo, mas com a devoção profunda de alguém que vira nela uma parceira verdadeira para a jornada da vida. Ele admirava sua fé, respeitava sua sabedoria, deleitava-se em sua companhia nas raras ocasiões, quando podiam conversar sob a supervisão apropriada de familiares. José imaginara décadas futuras ao lado dela, criando filhos juntos, envelhecendo lado a lado, servindo ao Senhor em parceria devotada. Agora, essa visão do futuro estava despedaçada, substituída pela imagem impossível de Maria carregando a criança de outro homem, uma criança concebida em circunstâncias que José não conseguia aceitar ou compreender. A tradição e a lei ofereciam a José um caminho claro. De acordo com a Torá, o adultério era um pecado grave que merecia punição severa. José estaria dentro de seus direitos, talvez até cumprindo seu dever ao expor Maria publicamente, levá-la perante os anciãos da aldeia, exigir que a justiça fosse executada conforme prescrito nas escrituras sagradas. A comunidade apoiaria sua decisão, ninguém o culparia por proteger sua honra e reputação. Maria havia quebrado o vínculo sagrado do noivado. As consequências deveriam recair sobre ela. Mas José, mesmo em sua dor mais profunda, não conseguia trilhar esse caminho de vingança justicira. Talvez fosse a memória da luz que ele vira nos olhos de Maria quando ela falava sobre o Senhor. Talvez fosse a lembrança de sua gentileza incansável com os pobres e aflitos da aldeia. Talvez fosse simplesmente a bondade fundamental que definia o próprio caráter de José, uma bondade que se recusava a infligir sofrimento adicional, mesmo quando ele próprio estava sangrando de feridas invisíveis. Independente da razão, quando José contemplou a possibilidade de expor Maria publicamente, algo dentro dele se rebelou contra essa opção. Ele não conseguia visualizar-se como instrumento de sua destruição pública. Não conseguia imaginar-se de pé enquanto ela era arrastada perante acusadores, humilhada, possivelmente apedrejada segundo as interpretações mais estritas da lei. Então José tomou uma decisão que revelava a extraordinária profundidade de seu caráter e a graça sobrenatural que já operava em seu coração, mesmo antes de compreender completamente o plano divino que se desenrolava. Ele resolveu divorciar-se de Maria discretamente, em silêncio, sem espetáculo público ou acusações formais. Haveria um processo legal mínimo, documentos assinados diante de testemunhas limitadas, e então José libertaria Maria do noivado sem explicações detalhadas ou denúncias públicas. Esta decisão, que superficialmente parecia simples, era na verdade profundamente custosa para José.
Um divórcio discreto significava que ele absorveria a maior parte da vergonha e especulação. Sem uma explicação pública da suposta infidelidade de Maria, as pessoas se perguntariam por que José estava rompendo o noivado. Alguns assumiriam que ele era o culpado. Talvez tivesse se envolvido em algum comportamento vergonhoso que o tornava indigno de casar com uma jovem tão respeitada. Outros poderiam especular sobre defeitos de caráter ocultos que apenas agora estavam emergindo. José estaria essencialmente sacrificando sua reputação para poupar a dela. Noites sem dormir seguiram-se enquanto José lutava com esta decisão agonizante. Ele caminhava pelas colinas ao redor de Nazaré na escuridão fresca, antes do amanhecer, quando apenas as estrelas testemunhavam sua angústia. Suas orações durante essas vigílias solitárias eram simples, mas desesperadas. Senhor, mostra-me o caminho. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ilumina meus passos nesta escuridão que me consome. Não compreendo o que está acontecendo. Não sei se fui enganado ou se há mistérios além da minha compreensão, mas tu sabes todas as coisas. Guia-me. O barulho de sua própria dor, raiva e confusão poderia ter abafado qualquer sussurro divino, mas José mantinha seu coração suficientemente quieto, sua alma suficientemente humilde para permanecer aberto à voz do céu, mesmo no meio da tempestade emocional. Ele não permitiu que a amargura endurecesse sua capacidade de ouvir, não deixou que o orgulho ferido fechasse seus ouvidos à possibilidade de que existissem realidades além de sua compreensão imediata. E foi nesse estado de vulnerabilidade dolorosa, de humildade forçada pelas circunstâncias impossíveis, que José estava prestes a receber a revelação que transformaria não apenas sua vida, mas o destino de toda a humanidade. Naquela noite, exausto pela agonia emocional que o consumira durante dias, José finalmente adormeceu em sua modesta cama. O sono veio não como descanso restaurador, mas como rendição inevitável de um corpo e mente esgotados pela luta interna, e foi nesse estado de vulnerabilidade total, quando todas as defesas racionais de José estavam baixas, que o céu rompeu o silêncio. Um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Não era uma visão nebulosa ou ambígua, mas uma presença luminosa e inconfundível que encheu o espaço onírico de José com claridade cristalina. A figura angelical radiava autoridade divina, mas também compaixão profunda por este homem cuja fé estava sendo testada de maneiras quase insuportáveis. Quando o anjo falou, sua voz carregava o peso da eternidade e a ternura do Criador que conhecia perfeitamente os limites humanos de José. José, filho de Davi, o anjo começou, dirigindo-se a ele não apenas pelo nome, mas pela linhagem real que corria em suas veias um lembrete da herança divina que o conectava ao trono prometido ao Messias. Não temas receber Maria como tua esposa. Essas palavras iniciais visavam diretamente o medo central que paralisava José, o medo de estar fazendo a escolha errada, de desonrar a Deus, de viver uma mentira. O anjo continuou. E cada palavra seguinte despedaçava as suposições dolorosas que haviam atormentado José por dias. Pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A revelação desabou sobre a consciência de José como água fresca em um deserto calcinado. Maria não havia sido infiel. Não houvera traição. Não houvera outro homem. A criança que crescia em seu ventre era o resultado de uma intervenção divina tão extraordinária que desafiava toda a experiência humana. O Espírito Santo, a própria presença de Deus, havia criado vida dentro de Maria. A explicação que ela oferecera, que José lutara tanto para acreditar, era verdadeira. O anjo prosseguiu, revelando detalhes que transformariam o entendimento de José sobre seu papel neste drama cósmico. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nesse momento, a magnitude do que estava acontecendo começou a penetrar a consciência aturdida de José. Ele não estava sendo convidado apenas a casar com uma jovem grávida e criar a criança como sua. Ele estava sendo chamado para ser o pai terreno do Messias prometido, o Salvador que Israel aguardava há séculos. A criança que Maria carregava
Era aquele sobre quem os profetas haviam escrito, aquele que cumpriria as promessas antigas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. E José, Eritreia, José, um simples carpinteiro de Nazaré, estava sendo escolhido pelo Altíssimo para proteger e criar esta criança durante seus anos mais vulneráveis. O nome mesmo que o anjo ordenou que José desse ao menino revelava seu propósito divino. Jesus Yeshua em hebraico significava o Senhor salva, ou salvação do Senhor. Não era um nome escolhido por seu som agradável, por tradição familiar, era uma declaração profética sobre a missão que esta criança cumpriria. Cada vez que José falasse o nome de seu filho, nos anos vindouros estaria proclamando o plano salvador de Deus. O anjo então conectou este evento presente às profecias antigas, citando palavras faladas pelo profeta Isaías mais de 700 anos antes: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Esta referência às escrituras antigas teria ressoado profundamente na alma de José, um homem educado nos rolos sagrados desde a infância. Isaías havia profetizado sobre o nascimento milagroso. Uma virgem conceberia e daria à luz um filho que seria a presença encarnada de Deus entre seu povo. E agora, na pequena aldeia de Nazaré, na criança que crescia em seu ventre, essa profecia antiga estava se cumprindo. O impossível estava se tornando real, o divino estava se entrelaçando com o humano de maneiras que nenhuma geração anterior havia testemunhado. Quando José despertou do sonho, ele acordou em um mundo completamente diferente daquele em que havia adormecido. As circunstâncias externas permaneciam as mesmas. Maria ainda estava grávida, a aldeia ainda sussurraria, os desafios práticos de sua situação ainda existiam. Mas a perspectiva de José havia sido radicalmente transformada. Onde antes ele via escândalo e traição, agora havia mistério sagrado e privilégio divino. Onde antes ele contemplava divórcio e separação, agora havia chamado e destino. Onde antes havia desespero, agora havia propósito. A resposta de José, a revelação angelical, demonstra a extraordinária profundidade de seu caráter e a autenticidade de sua fé. As Escrituras nos dizem simplesmente: quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Recebeu sua esposa. Esta breve declaração contém volumes sobre quem José era como homem e crente. Não houve hesitação prolongada, não houve exigência de mais provas ou sinais adicionais. Não houve negociação dos termos ou busca por garantias sobre como as coisas funcionariam. José, que passara dias em agonia mental, debatendo o que fazer, agora agia com decisão imediata assim que recebeu clareza divina. Sua obediência foi total, instantânea e sem condições. Mas esta obediência não deve ser confundida com submissão passiva ou falta de consideração pelos custos envolvidos. José sabia exatamente o que estava escolhendo. Ele compreendia que tomar Maria como esposa em suas circunstâncias atuais o exporia ao ridículo e à especulação. As pessoas contariam os meses. Elas fariam suposições sobre sua conduta moral. Alguns o considerariam fraco por aceitar uma situação que qualquer homem de honra deveria rejeitar. Outros presumiriam que ele era o pai e havia violado as leis de pureza antes do casamento. Poucos, se algum, acreditariam na verdadeira explicação que a gravidez de Maria era resultado de intervenção divina milagrosa. José também compreendia as implicações a longo prazo. Ele estava aceitando responsabilidade por criar o Filho de Deus. Como alguém ensina a criança que criou o universo, como um carpinteiro falho e limitado serve como modelo para a perfeição encarnada. Como um homem mortal forne orientação àquele que é a sabedoria eterna. A magnitude desta tarefa poderia ter paralisado José com autodúvida e medo de inadequação. No entanto, José escolheu confiar. Ele confiou que o mesmo Deus que o havia escolhido para este papel impossível também forneceria a graça e sabedoria necessárias para cumpri-lo fielmente. Ele confiou que a revelação divina que recebera era verdadeira,
mesmo quando desafiava toda a sua compreensão natural de como o mundo funcionava. Ele confiou que obedecer a Deus era sempre o caminho correto, independentemente do custo pessoal ou das consequências aparentes. A coragem que esta decisão exigiu de José não pode ser exagerada em uma cultura onde honra e reputação determinavam a posição social de um homem e sua capacidade de conduzir negócios. José estava arriscando tudo. Sua decisão de tomar Maria como esposa poderia ter resultado em ostracismo social, perda de clientela, exclusão de certos círculos religiosos. Alguns clientes poderiam ter parado de encomendar trabalho de um homem cuja moralidade eles questionavam. Vizinhos que antes o respeitavam poderiam agora evitá-lo ou falar mal dele, mas José valorizava a obediência a Deus acima da aprovação humana. Ele priorizava o cumprimento do propósito divino sobre a preservação de sua reputação pessoal. Esta hierarquia de valores, colocar Deus em primeiro lugar, independentemente do custo, foi o que o qualificou para o papel extraordinário que estava abraçando. Nos dias e semanas que seguiram sua decisão, José demonstrou sua natureza protetora e seu compromisso com Maria de maneiras práticas e tangíveis. Ele formalizou seu casamento discretamente, sem a grande celebração que originalmente planejara. Algumas testemunhas, documentação legal mínima, e José oficialmente tomou Maria como sua esposa. Ele a trouxe para sua casa, estabelecendo-a sob sua proteção e cuidado. Sua presença como marido fornecia a Maria uma cobertura de legitimidade que, embora não eliminasse completamente as especulações, ao menos lhe oferecia alguma medida de segurança social. José também assumiu responsabilidade pelo bem-estar físico de Maria durante a gravidez. Ele garantiu que ela tivesse nutrição adequada, descanso suficiente e proteção das demandas físicas que poderiam ser prejudiciais. Quando o trabalho pesado precisava ser feito, carregar a água, transportar provisões pesadas, José o fazia, poupando Maria do esforço. Quando ela precisava de alguma coisa, José providenciava. Seu cuidado por ela não era obrigação relutante, mas devoção terna baseada em amor genuíno e reverência pela missão sagrada que ela carregava. Durante este período, o imperador romano Augusto emitiu um decreto que, embora parecesse simplesmente uma demanda burocrática e inconveniente, era, na verdade, uma peça do xadrez divino, posicionando as peças exatamente onde precisavam estar para o cumprimento de profecias antigas. O censo exigia que todas as pessoas retornassem às suas cidades ancestrais para registro. Para José, descendente de Davi, isto significava uma jornada a Belém, a cidade de Davi, localizada na Judeia, aproximadamente 145 quilômetros ao sul de Nazaré. A viagem não poderia ter vindo em momento pior do ponto de vista prático. Maria estava nos estágios finais da gravidez, seu ventre grande e pesado, tornando qualquer viagem desconfortável e potencialmente perigosa. O percurso de Nazaré a Belém atravessava terreno desafiador, colinas íngremes, caminhos rochosos, áreas onde bandidos ocasionalmente atacavam viajantes vulneráveis. Em circunstâncias normais, José teria prontamente adiado tal jornada, até após o nascimento da criança e a recuperação de Maria. Mas o decreto não permitia exceções ou adiamentos baseados em conveniência pessoal, e José, olhando além das dificuldades práticas, reconhecia a mão da providência divina orquestrando eventos. O profeta Miqueias havia predito séculos antes que o Messias nasceria em Belém Efrata, a cidade de Davi. Agora, através de um decreto imperial de um governante pagão que não tinha conhecimento algum das profecias hebraicas, Deus estava garantindo que Jesus nascesse exatamente onde as Escrituras haviam previsto. José planejou a jornada com meticuloso cuidado, considerando a condição de Maria em cada decisão. Ele adquiriu ou emprestou um jumento para que Maria pudesse cavalgar em vez de caminhar a distância inteira. Ele empacotou provisões cuidadosamente, comida suficiente para vários dias, água, cobertores para as noites frias,
suprimentos básicos que Maria precisaria se o trabalho de parto começasse inesperadamente durante a viagem. Ele mapeou a rota para incluir paradas em aldeias onde poderiam descansar em lugares seguros durante as noites. Seu planejamento cuidadoso revelava tanto sua praticidade como carpinteiro, acostumado a calcular e preparar, quanto sua ternura como protetor de sua esposa, vulnerável. A jornada em si testou a resistência e fé de ambos. Cada milha percorrida trazia novas dores para Maria, cujo corpo já estava tensionado pela gravidez avançada. José caminhava ao lado do jumento, segurando as rédeas firmemente, seus olhos constantemente verificando o rosto de Maria em busca de sinais de aflição excessiva. Quando ela precisava descansar, eles paravam, independentemente de quão lenta isso tornasse sua progressão. Quando a dor se tornava muito intensa, José ajudava a descer e a caminhava gentilmente, por alguns minutos antes de ajudá-la a subir novamente no animal. As noites ao longo do caminho foram passadas em acomodações simples, às vezes em caravansarais onde viajantes se reuniam, outras vezes sob as estrelas quando nenhum abrigo estava disponível. José ficava vigilante mesmo durante o sono, sempre consciente da preciosidade do que, ou melhor, de quem lhe estava protegendo. Esta não era apenas sua esposa grávida. Era a portadora do Messias prometido, e José levava sua responsabilidade como protetor dela e da criança divina com absoluta seriedade. À medida que se aproximavam de Belém, a ansiedade de José sobre encontrar acomodações adequadas crescia. Maria estava claramente próxima de dar à luz. Os sinais eram inconfundíveis para José, que, embora não tivesse experiência pessoal prévia com nascimentos, observar animais e ouvir o suficiente de mulheres experientes para reconhecer os indicadores. O tempo apertava. Eles precisavam de um lugar seguro, limpo e privado onde Maria pudesse dar à luz, mas quando finalmente alcançaram Belém, José descobriu uma situação que enviou ondas de pânico através dele. A pequena cidade estava absolutamente lotada. Parentes da linhagem davídica haviam convergido de toda a região para cumprir o decreto do censo. Cada espaço disponível, casas de familiares, pensões, quartos alugados, estava ocupado. José foi de porta em porta, explicando a situação desesperadora, implorando por qualquer canto onde sua esposa pudesse dar à luz em dignidade e segurança. Porta após porta se fechou, não havia lugar. Não porque as pessoas fossem deliberadamente cruéis, mas simplesmente porque não havia espaço físico disponível. Maria estava em trabalho de parto ativo agora. Não havia mais tempo. A criança estava vindo e José ainda não tinha encontrado o abrigo adequado. Finalmente, movido por compaixão, ou talvez por orientação divina, um estalajadeiro ofereceu a única opção disponível: um estábulo. Não era um celeiro moderno e limpo, mas provavelmente uma caverna escavada nas colinas de calcário ao redor de Belém, usada para abrigar animais domésticos, jumentos, ovelhas, talvez algumas cabras ou boça. O chão seria de terra batida ou pedra, o ar seria pesado com os odores de animais. As acomodações seriam primitivas ao extremo. Para José, que havia sonhado em fornecer o melhor para sua esposa e para o nascimento do Filho de Deus, aceitar este refúgio humilde deve ter sido uma humilhação profunda. Seu ofício era construir lares confortáveis para outros. Sua habilidade como carpinteiro era reconhecida. No entanto, aqui estava ele, incapaz de assegurar até mesmo um quarto simples para o nascimento do Criador do Universo. A ironia amarga da situação não lhe escapou. O filho de Davi estava prestes a nascer na cidade de Davi, mas sem lugar na pousada, sem quarto adequado, sem as honras que deveriam acompanhar a chegada de um rei. Mas José não tinha o luxo de tempo para contemplar as ironias ou se entregar à autopiedade. Rapidamente ele preparou o melhor abrigo possível nas circunstâncias. Ele limpou uma área do estábulo. Reuniu palha limpa para criar uma superfície mais macia. Posicionou uma lamparina de óleo para fornecer luz na escuridão crescente.
Fez o que cada carpinteiro habilidoso faz quando confrontado com materiais imperfeitos. Ele trabalhou com o que tinha, transformando inadequado em funcional através de esforço focado e determinação. E então, naquele lugar mais humilde e improvável, cercado pelo calor suave de animais, sob a luz fraca de uma lamparina de óleo, com apenas José como parteio, inexperiente mas dedicado, Maria deu à luz um filho. O momento do nascimento foi simultaneamente o mais ordinário e o mais extraordinário evento em toda a história humana. Ordinário porque um bebê nasceu da maneira que bebês nascem através de dor, esforço, fluidos corporais, o processo natural da criação humana. Extraordinário porque esse bebê era o próprio Deus em carne humana, o Verbo eterno feito carne, a segunda pessoa da Trindade assumindo a natureza humana de maneiras que desafiavam toda a compreensão teológica. José, cuja educação religiosa o havia preparado para reconhecer a importância do que estava acontecendo, deve ter sido preenchido com uma confusão de emoções quase insuportável em sua intensidade, admiração diante do milagre que testemunhava, alívio de que Maria havia sobrevivido ao trabalho de parto e que a criança nascera saudável, ternura esmagadora ao ver o bebê indefeso que era simultaneamente o Filho de Deus e o filho que ele criaria. Reverência profunda por estar presente neste momento sagrado que cumpria séculos de profecia. E talvez até um toque de medo, não terror, mas o temor apropriado de alguém que reconhece estar de pé em solo sagrado participando de um evento cósmico que transcendia completamente sua compreensão humana limitada, com mãos trêmulas, não de falta de habilidade, pois suas mãos de carpinteiro eram sempre firmes, mas de reverência José realizou as primeiras tarefas práticas do cuidado infantil. Ele ajudou a limpar o bebê, um processo íntimo que o conectou fisicamente com esta criança divina. Ele cortou cuidadosamente o cordão umbilical, separando fisicamente Jesus de Maria. Ele envolve o bebê em tiras de pano, as faixas mencionadas nas Escrituras, que eram um método tradicional de manter os membros de um recém-nascido seguros e aquecidos. E então José enfrentou um problema prático que teria sido cômico se não fosse tão significativo. Onde colocar o bebê não havia berço, não havia mobília adequada. O estábulo improvisado não oferecia superfície apropriada para deitar uma criança recém-nascida. José, fazendo o que carpinteiros fazem melhor, encontrar soluções criativas para problemas práticos, olhou ao redor e encontrou uma manjedoura. Este cote de alimentação usado para conter feno e grão para os animais poderia servir como berço improvisado. José limpou-o completamente, forrou com palha macia e limpa. E neste receptáculo humilde, uma caixa de comida de animais, ele colocou gentilmente o bebê Jesus. A imagem é cheia de significado teológico profundo, embora José possa não ter compreendido completamente o simbolismo no momento. Aqui estava o pão da vida colocado em uma caixa de alimentação. Aqui estava aquele que um dia declararia: minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Deitado em um côteo animal, a humilhação da encarnação era completa de tronos celestiais para uma manjedoura terrena, do esplendor divino à pobreza humana. Após garantir que tanto Maria quanto o bebê estivessem em o mais confortáveis possível nas circunstâncias primitivas, José finalmente permitiu-se um momento para simplesmente contemplar o que havia acabado de acontecer. Ele estava olhando para o Messias prometido. As mãos minúsculas que se abriam e fechavam reflexivamente eram as mãos que haviam moldado as estrelas. Os olhos que piscavam sob a luz fraca da lamparina eram os olhos através dos quais a sabedoria eterna via a criação. A voz que chorava com a fome de recém-nascido era a voz que havia falado os mundos à existência. O contraste entre a natureza divina de Jesus e sua vulnerabilidade humana deve ter atingido José com força particular. Este era Deus, mas também um bebê que dependeria completamente de cuidados humanos para a sobrevivência. Este era o Todo-Poderoso, mas também uma criança que precisaria ser alimentada, trocada, protegida de perigos.
Este era o Criador do universo, mas também um recém-nascido que aprenderia a engatinhar, caminhar e falar sob a tutela de pais humanos. E José, um carpinteiro de Nazaré, havia sido escolhido para ser o pai terreno desta criança. A honra esmagadora desta responsabilidade deve ter feito José sentir-se pequeno e inadequado, mas também deve ter fortalecido sua determinação de cumprir esse chamado com toda a fidelidade e devoção que possuía. A paz do estábulo naquela noite foi interrompida por visitantes inesperados. Um grupo de pastores, homens que cuidavam de rebanhos nas colinas ao redor de Belém, chegou ao estábulo em estado de admiração e urgência quase selvagens. Eles procuravam uma criança, um bebê envolto em faixas e deitado em uma manjedoura, exatamente como o anjo lhes dissera que encontrariam. José ouviu com crescente admiração enquanto os pastores relataram sua própria experiência sobrenatural. Eles haviam estado vigiando seus rebanhos durante a noite quando uma luz gloriosa repentinamente rasgou a escuridão e um anjo do Senhor apareceu a eles. A glória de Deus brilhou ao redor deles e eles foram aterrorizados. Mas o anjo trouxe boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, Senhor. Como sinal, encontrariam o bebê envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. E então, como se a aparição de um único anjo não fosse extraordinária o suficiente, os céus se abriram com uma multidão de hostes celestiais e incontáveis anjos louvando a Deus e proclamando: "E paz na terra entre os homens a quem ele quer bem." Os pastores haviam corrido para Belém, e sua busca os levara a este estábulo humilde onde encontraram exatamente o que o anjo havia descrito. Um bebê em uma manjedoura, com pais jovens ainda processando o extraordinário nascimento que havia acabado de ocorrer. Para José, a visita dos pastores serviu como uma poderosa confirmação externa de tudo o que o anjo lhe havia revelado em sonho. Aqui estavam testemunhas independentes do significado divino deste nascimento. Eles haviam recebido sua própria revelação angelical, que corroborava tudo que José sabia ser verdade sobre Jesus. Sua adoração espontânea e óbvio reconhecimento da importância desta criança fortaleceram a fé de José e aprofundaram sua compreensão da magnitude de seu chamado como pai protetor do Messias. Quando os pastores finalmente partiram, espalhando a notícia por toda parte sobre o que haviam visto e ouvido, José ficou para contemplar os eventos extraordinários das últimas horas. O Filho de Deus havia nascido, não em um palácio, mas em um estábulo, não anunciado a reis e nobres primeiro, mas a pastores humildes considerados entre os mais baixos da sociedade. O padrão estava sendo estabelecido para o ministério que Jesus conduziria décadas depois. Deus escolhendo os humildes e marginalizados, honrando as expectativas humanas de como o poder e a glória deveriam parecer. 8 dias após o nascimento, José cumpriu seu dever como pai terreno ao levar o bebê para ser circuncidado de acordo com a lei de Moisés. Este ritual antigo, instituído por Deus como sinal da aliança com Abraão, marcou a entrada formal de Jesus na comunidade da Aliança de Israel. Era durante esta cerimônia que o nome oficial da criança seria proclamado publicamente, e José, seguindo exatamente as instruções que havia recebido do anjo, declarou o nome do bebê: Jesus, Yeshua. O Senhor salva. Cada vez que José falaria este nome nos anos vindouros, chamando Jesus para refeições, corrigindo quando necessário, ensinando-lhe habilidades de carpintaria, ele estaria proclamando a missão salvadora que esta criança um dia cumpriria. O nome não era apenas identificação pessoal, mas declaração profética e lembrete constante do propósito divino que José estava ajudando a cumprir. 40 dias após o nascimento, quando o período de purificação de Maria de acordo com a lei estava completo, José levou sua família ao templo em Jerusalém para cumprir suas obrigações religiosas. Eles vinham apresentar Jesus ao Senhor conforme exigido para todo primogênito do sexo masculino e oferecer o sacrifício prescrito para a purificação cerimonial de Maria. A oferta que trouxeram revelava a condição financeira humilde de José,
2 rolas ou 2 pombinhos jovens. A lei mosaica normalmente exigia um cordeiro e uma ave, mas graciosamente fornecia esta alternativa mais acessível para aqueles que não podiam pagar o sacrifício padrão. José não tinha vergonha de aproveitar esta provisão. Ele era um homem de meios modestos, fazendo o melhor que podia com os recursos disponíveis. O que importava não era o valor monetário da oferta, mas o coração de obediência por trás dela. No templo, eles encontraram Simeão, um homem idoso, justo e devoto que havia recebido uma promessa notável do Espírito Santo. Ele não morreria antes de ver o Messias do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo naquele dia específico. E, quando ele viu José e Maria entrando com o bebê Jesus, ele imediatamente reconheceu esta criança como cumprimento da promessa divina que havia sustentado sua esperança por décadas. Simeão pediu permissão para segurar o bebê, e quando José colocou Jesus nos braços frágeis do homem idoso, Simeão elevou sua voz em louvor: Senhor, agora deixas o teu servo ir em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, dar-me-da sentei, que preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. José escutou estas palavras com admiração crescente. Aqui estava mais uma testemunha, um homem que não tinha conexão prévia com ele ou Maria, que não sabia nada sobre as revelações angelicais ou as circunstâncias extraordinárias do nascimento de Jesus, proclamando a identidade divina desta criança. O reconhecimento de Simeão de Jesus como luz para a revelação aos gentios teria sido particularmente significativo, indicando que a salvação que Jesus traria se estenderia muito além das fronteiras de Israel para incluir todas as nações. Mas as palavras de Simeão também continham uma nota de advertência que enviou um arrepio pela espinha de José. Voltando-se para Maria especificamente, o velho profeta disse: Eis que este menino está destinado para a queda e o levantamento de muitos em Israel, e para um sinal que será contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma. As palavras deram a José um vislumbre do sofrimento que estava por vir. O caminho do Messias não seria fácil. Haveria oposição, rejeição, conflito. E Maria, assim como José, experimentaria dor profunda relacionada à missão de Jesus. A advertência plantou uma semente de compreensão sombria. O papel deles como pais do Messias não seria apenas privilégio e honra, mas também custaria caro. Eles também conheceram Ana, uma profetisa idosa que havia servido no templo com jejum e oração por décadas. Ela também reconheceu imediatamente Jesus como o Redentor prometido e começou a falar sobre ele a todos que estavam esperando pela redenção em Jerusalém. Para José, encontrar estes dois santos idosos, ambos movidos pelo Espírito Santo, ambos reconhecendo Jesus independentemente, deve ter sido profundamente comovente e confirmador. O plano de Deus estava se desdobrando exatamente como o anjo havia dito. As testemunhas estavam se multiplicando. A verdade estava sendo proclamada. Após cumprir suas obrigações no templo, a família inicialmente retornou a Belém, em vez de voltar imediatamente para Nazaré. Talvez José tivesse encontrado trabalho lá. Talvez eles estivessem esperando que Maria recuperasse forças suficientes para a longa jornada de volta. Qualquer que fosse a razão, eles se estabeleceram temporariamente em Belém, encontrando eventualmente acomodações mais adequadas que o estábulo onde Jesus havia nascido, uma casa conforme mencionado nas Escrituras. Foi durante este período que visitantes extraordinários de terras distantes chegaram. Magos, estudiosos, sábios, provavelmente astrólogos ou conselheiros da corte da Pérsia ou Babilônia, viram a Jerusalém seguindo uma estrela que haviam interpretado como sinalizando o nascimento do rei dos judeus. Sua consulta ao rei Herodes em Jerusalém causou considerável agitação e eventualmente os levou a Belém, onde a estrela que haviam seguido parou sobre a casa, onde José, Maria e Jesus estavam hospedados. Quando os magos entraram e viram o menino Jesus com Maria sua mãe, eles se prostraram e o adoraram.
Então abriram seus tesouros e apresentaram presentes de ouro, incenso e mirra, oferendas que não eram casuais, mas carregadas de significado profundo. O ouro reconhecia a realeza de Jesus, um presente apropriado por um rei. O incenso era usado na adoração do templo, simbolizando a divindade de Jesus e seu papel como sumo sacerdote final. A mirra, usada para embalsamar os mortos, profeticamente apontava para a morte sacrificial que Jesus eventualmente sofreria. Para José, a chegada destes visitantes dignos de terras distantes forneceu outra poderosa confirmação da significância universal de Jesus. Aqui estavam homens educados e provavelmente ricos que haviam viajado centenas de milhas porque reconheceram que algo de importância cósmica havia ocorrido com o nascimento desta criança. Seu reconhecimento de Jesus como Rei Deus, digno de adoração, validou tudo o que José sabia sobre seu filho. Os presentes em si provaram ser providencialmente relevantes. O ouro, especialmente, forneceria recursos financeiros cruciais que José logo precisaria desesperadamente. A provisão de Deus através da generosidade dos magos demonstrou seu cuidado fiel por seus servos, suprindo necessidades antes mesmo que fossem reconhecidas, mas a visita dos magos também trouxe perigo mortal. Sua pergunta a Herodes sobre o rei dos judeus recém-nascido havia alertado o governante paranoico e cruel para uma ameaça potencial ao seu trono. Herodes, que já havia assassinado membros de sua própria família por suspeita de traição, não toleraria rival algum, mesmo um bebê. Depois que os magos partiram, tendo sido avisados em sonho para não retornar a Herodes com informações sobre a localização de Jesus, José recebeu sua segunda visitação angelical, esta ainda mais urgente que a primeira. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. O anjo ordenou: fica lá até que eu te diga, pois Herodes está prestes a procurar o menino para destruí-lo. Não havia tempo para perguntas ou planejamento elaborado. Cada momento de atraso poderia ser fatal. José, demonstrando mais uma vez sua obediência instantânea à direção divina, levantou-se naquela mesma noite. Ele acordou Maria, rapidamente reuniu seus pertences limitados, incluindo crucialmente o ouro que os magos haviam trazido, e começou a fuga desesperada para o Egito sob a cobertura da escuridão. A jornada ao Egito era substancialmente mais longa e perigosa que a viagem de Nazaré a Belém. Ela atravessava território deserto, áreas com água limitada, e requeria atravessar territórios controlados por diferentes autoridades, mas José não hesitou. Sua missão primária era proteger Jesus, e se isso significava se tornar um refugiado em uma terra estrangeira, que assim fosse. O contraste entre a chegada dos magos e a fuga noturna deve ter sido extremo para José. Há poucas horas, eles haviam recebido presentes dignos de um rei. Agora estavam fugindo como criminosos, temendo por suas vidas. Esta oscilação dramática entre honra e perigo, entre confirmação divina e ameaça mortal, caracterizaria grande parte da experiência de José como protetor do Messias. O exílio no Egito cumpriu outra profecia antiga. Do Egito chamei o meu filho. Havia declarado o profeta Oséias. Assim como Israel havia sido libertado da escravidão egípcia nos dias de Moisés, agora o Filho de Deus encontrava refúgio temporário no Egito antes de retornar à Terra Prometida. O paralelo não era coincidência, mas parte do design intrincado de Deus, demonstrando como a história de Jesus recapitulava e cumpria a história de Israel. Para José, a vida no Egito apresentava desafios imensos. Ele estava em terra estrangeira, longe de clientes estabelecidos e redes familiares. Precisava recomeçar seu negócio de carpintaria do zero, aprendendo costumes locais, encontrando fornecedores de madeira, construindo reputação entre estranhos que falavam uma língua diferente e tinham expectativas culturais diferentes. Mas o ouro dos magos forneceu o capital inicial crucial. José usou sabiamente, comprando ferramentas para substituir aquelas deixadas para trás, alugando espaço de oficina e moradia, cobrindo
despesas de subsistência enquanto estabelecia a clientela. Sua habilidade como artesão era transferível através de culturas. Bom trabalho em madeira era valorizado seja em Nazaré ou Aleclediama. Gradualmente, através de trabalho árduo e habilidade meticulosa, José reconstrui os meios de sustentar sua família no exílio. Durante este período, Jesus teria crescido de bebê a criança pequena, dando seus primeiros passos, falando suas primeiras palavras, começando a explorar o mundo ao seu redor. Para José, observar o Filho de Deus desenvolver-se como qualquer criança normal teria sido ao mesmo tempo maravilhoso e misterioso, um lembrete diário do milagre profundo da encarnação. A família permaneceu no Egito até a morte de Herodes, que ocorreu poucos anos após sua tentativa de assassinar Jesus. Quando o tirano cruel finalmente morreu, um anjo apareceu a José mais uma vez em sonho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam tirar a vida do menino estão mortos. A disposição de José para desarraigar sua família novamente, desta vez retornando à pátria, demonstrou sua obediência contínua e confiança na orientação divina. Ele havia se estabelecido no Egito, construído um negócio, criado alguma estabilidade, mas quando Deus chamou, José obedeceu, sem hesitação. No entanto, quando soube que Arquelau, filho de Herodes, estava reinando sobre a Judeia, no lugar de seu pai, José estava compreensivelmente hesitante. Seu início de reinado já fora marcado por violência que o tornava quase tão perigoso quanto Herodes havia sido. Avisado mais uma vez em sonho, José tomou a decisão sábia de evitar a Judeia e se estabelecer na Galileia, retornando especificamente para Nazaré. Esta escolha cumpriu ainda outra profecia que o Messias seria chamado Nazareno. O retorno a Nazaré significava retornar ao familiar, reconectar-se com família e amigos, restabelecer seu negócio em território conhecido. Mas também significava enfrentar perguntas e especulações que provavelmente haviam continuado durante sua ausência. O momento de sua partida e retorno misterioso certamente alimentara fofocas. José navegou estes desafios sociais com a mesma graça que havia demonstrado anteriormente. Ele focou em seu trabalho, cuidou de sua família e viveu com integridade que gradualmente reestabeleceu sua reputação. Sua habilidade como carpinteiro falava por si. Sua conduta justa conquistava respeito com o tempo. Mais importante, José agora tinha a tarefa sagrada de criar Jesus durante seus anos formativos. Ele ensinou Jesus o ofício da carpintaria, passando décadas de conhecimento acumulado para o Criador do Universo. As lições eram tanto práticas quanto espirituais, como selecionar madeira também significava como discernir qualidade e valor verdadeiros, como construir estruturas sólidas também falava de construir caráter sólido sobre fundações firmes. José também foi responsável pela educação de Jesus nas Escrituras e tradições de Israel. Ele levava Jesus à sinagoga regularmente. Participavam juntos das festas anuais. José fez perguntas teológicas de Jesus, talvez nem sempre entendendo completamente a profundidade do discernimento que seu filho possuía, mas fielmente cumprindo seu papel como guia e instrutor. O Evangelho de Lucas nos oferece um vislumbre precioso quando Jesus tinha 12 anos, durante a peregrinação anual a Jerusalém para a Páscoa. Jesus ficou para trás no templo sem o conhecimento de José e Maria. Após 3 dias angustiantes de busca, eles o encontraram sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas que surpreendiam os estudiosos, eruditos com sua profundidade. Quando Maria expressou sua angústia, "Filho, por que nos trataste assim? Teu pai e eu estávamos te procurando com grande aflição." Jesus respondeu com palavras que revelavam sua crescente consciência de sua missão divina. "Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém estar na casa de meu pai?" Para José, este momento marcou um ponto de virada. Jesus estava começando a entender sua identidade e propósito de maneiras que transcendiam seus relacionamentos familiares terrenos. No entanto,
As Escrituras registram que Jesus retornou com eles a Nazaré e era submisso a eles. Mesmo reconhecendo seu chamado divino, Jesus continuou honrando José como pai terreno e submetendo-se à sua autoridade. Esta submissão fala volume tanto sobre a humildade de Jesus, quanto sobre a humildade de Jesus. José havia conquistado respeito genuíno através de anos de cuidado amoroso e exemplo piedoso. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, considerou apropriado honrar este homem que o Pai Celestial havia escolhido como seu pai terreno. José desaparece do registro bíblico após este incidente. Os estudiosos geralmente concluem que ele morreu em algum momento durante a juventude ou início da vida adulta de Jesus, antes de Jesus começar seu ministério público, aos 30 anos. Se assim foi, Jesus teria experimentado luto pela perda do homem que o protegera quando criança, ensinara-lhe habilidades práticas e modelara caráter piedoso. O legado de José se estende muito além de sua vida terrena. Através de sua obediência fiel, ele protegeu Jesus durante seus anos mais vulneráveis, quando Herodes procurava destruí-lo. Através de seu trabalho diligente, ele proveu para as necessidades físicas de Jesus. Através de sua instrução paciente, ele ajudou a preparar Jesus para o ministério que transformaria o mundo. Através de seu exemplo consistente de retidão, ele forneceu a Jesus um modelo terreno de como a fé parecia vivida na prática diária. A história de José nos ensina que Deus frequentemente escolhe pessoas comuns para papéis extraordinários em seus propósitos redentores. José não tinha riqueza, poder ou posição social elevada. Ele era um artesão simples de uma aldeia obscura, mas possuía as qualidades de caráter que Deus valorizava: retidão combinada com misericórdia, força temperada por gentileza, fé expressa através de obediência. Quando confrontado com circunstâncias que despedaçaram seus planos e desafiaram seu entendimento, José escolheu confiar na revelação divina ao invés de raciocínio humano. Quando solicitado a assumir responsabilidades que pareciam além de suas capacidades, ele deu um passo à frente em fé. Quando sacrifícios eram necessários, sua reputação, segurança, vida confortável, ele os fez de bom grado. A disposição de José para abraçar um papel que frequentemente o colocava no fundo da história revela sua extraordinária humildade. Ele silenciosamente cumpriu seus deveres, permitindo que Maria e Jesus recebessem a atenção que era legitimamente deles. Sua satisfação veio não de reconhecimento público, mas de servir fielmente aos propósitos de Deus. O carpinteiro de Nazaré que disse sim ao plano inesperado de Deus nos mostra que a qualificação mais importante para servir a Deus efetivamente não são nossas habilidades naturais ou credenciais impressionantes, mas simplesmente nossa disponibilidade e disposição de confiar completamente nele. A história de José nos encoraja a acreditar que quando Deus nos chama para algo que parece além de nossa compreensão, Ele também fornecerá a graça necessária para cumprir esse chamado com sucesso. Em José, vemos um homem comum transformado em instrumento extraordinário da providência divina. Um homem cuja obediência quieta e fiel moldou literalmente o curso da história humana. Um pai terreno que protegeu, proveu e preparou o Filho de Deus para a missão que salvaria o mundo. E talvez o maior testemunho do caráter de José seja este: quando Jesus, décadas depois, falou sobre seu Pai Celestial com tal intimidade e confiança, parte dessa compreensão pode ter sido moldada pelo amor incondicional que ele experimentou do homem que escolheu abraçá-lo como filho. A segurança que Jesus sentiu no amor de seu Pai Celestial pode ter sido parcialmente informada pela aceitação que ele conheceu de José, um carpinteiro justo, que diante do impossível, escolheu crer, obedecer e amar sem limites. Esta é a história de José, o pai terreno do Senhor, o protetor do Messias, o carpinteiro cuja fé construiu a fundação para o ministério que transformaria a eternidade.